Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Da morte me cercaram, angústias do inferno de mim se apoderaram. Eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha. Vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao Senhor, nosso Deus bendito. Estamos alegres pela dádiva dos céus, que é poder estarmos juntos e aprendermos da palavra de Deus. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão, a 439. Nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor a direção, que Ele nos conduza neste momento e que Ele receba o louvor e adoração. E após a oração nós estaremos cantando o hino do nosso cantor cristão, o hino de número 439. Vamos orar ao bom Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, te agradecemos no nome de Jesus por este momento, Senhor. Te agradecemos por poder estar aqui, Senhor, neste culto e poder estar, ó Deus, em oração, falando contigo, Deus, contando com a tua direção. E é isso que nós precisamos, que o Senhor dirija as nossas vidas a cada instante, a cada momento, a cada dia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor Deus nos ajude a fazer a tua vontade, a te servir. Queremos agradecer-te, Senhor, por mais uma semana. Queremos te agradecer pela saúde, Senhor, porque enfrentamos dias difíceis, dias com enfermidades, mas o Senhor nos deu a vitória, assim como a tantos outros. E nós queremos te agradecer por aqueles que estavam doentes e já encontram-se recuperando-se bem ou já recuperados. Muito obrigado no nome de Jesus. E queremos estender essa oração, Senhor, em favor dos que estão enfermos ainda. Irmão Manuel, esposo da irmã Marlene, a irmã Márcia, a irmã Lourdes, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, também pela saúde de Rosângela, nossa colega de trabalho, que o Senhor venha ajudá-la, que o Senhor venha sarar aquela perna, que o Senhor venha não somente a ela, mas a tantos outros enfermos. Queremos te pedir, ó Deus, pela vida de Leôncio, teu filho, que se encontra num estágio em que só o Senhor compreende, e com certeza só o Senhor, ó Deus, que tem abraçado ele nessas horas e faz com que ele possa sentir a tua presença. Bendito Senhor, te peço em nome de Jesus, por aqueles que estão internados, pessoas conhecidas que nós sabemos, ó Deus, pessoas que nós tivemos convívio, sejam colegas nossos seminários, familiares deles que estão hospitalizados, outros são vítimas
desse coronavírus, e queremos pedir a Deus pelos profissionais de saúde ali de Amaragi, que também estão acometidos, e tantos outros em todas as partes deste mundo que estão nessa luta e infelizmente se contaminaram, Senhor. Te pedimos pela saúde deles, te pedimos pela saúde dos seus familiares, te pedimos pela saúde de todos, da nossa nação, do nosso Brasil, do mundo, Senhor. Nós pedimos pela saúde nessas horas. Que o Senhor seja com todos eles, restaurando a saúde, e venha nos conduzir, ó Deus, neste culto essa noite, fazendo-nos compreender a Tua palavra e que possamos praticá-la no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Vamos cantar o de número 439. Minha pátria para Cristo, és a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temos servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Amém. Louvado seja Deus. Aqui suba o som do violão. Nós vamos ler o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 2, e a partir do versículo 1. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido,
para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, dizendo: e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Amém. Bendito seja o nosso Deus. Nós bendizemos ao Senhor. Estivemos domingo passado, digamos assim, com um período mais reduzido por causa da saúde. Como nós vínhamos pedindo oração, todos em casa estávamos enfermos e graças a Deus hoje bem recuperados. Bem recuperados. A irmã Bia que ainda está mais adoentada, mas todos nós, graças ao Senhor Deus, estamos bem melhores. Deus tem sido maravilhoso para conosco e nós rogamos as orações. Continuem orando por nós, continuem orando pela nossa saúde e continuemos orando pelo nosso país, que continuemos orando pela nação, continuamos orando pelo mundo todo que enfrenta essa crise e que não sou profeta das más notícias, mas que vai agravando-se cada vez mais, não somente o quadro de saúde, mas todas as outras questões em consequência, a questão econômica, a questão financeira, ela vai sendo agravada. Então, oremos a Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E Ele é um Deus de misericórdia. Se houver arrependimento, se houver contrição, se houver sinceridade de coração, que voltemos-nos para o Senhor e Ele com certeza ouvirá a nossa oração.
Nós vamos cantar outro hino do nosso cantor cristão. O hino número 62, do cantor cristão. Aos que fazem parte da Igreja Batista do Bom Dia aqui em Escada, nós temos durante os meses, era o nosso boletim, do mês, que informa toda a programação da igreja e constava nele as atividades da igreja, assim como também os motivos de oração. E um dos motivos de oração da nossa igreja era o fim dessa pandemia. Orar também pela paz mundial. Orávamos pelo Ministério Feminino local, pelas mulheres, pelos intercessores, pelo despertamento espiritual, pelo avivamento da Igreja do Senhor. E nós esperamos que a Igreja do Senhor mantenha-se viva nesse período e que venha um avivamento do Senhor quando essa pandemia passar, ou que em plena pandemia venha esse avivamento. Que não se espere passar, que a igreja se avive agora nesse período. Bem, hoje também comemora-se o Dia das Mães e nós queremos desejar nesse fim de dia já estamos na noite, mas queremos desejar todas as bênçãos de Deus a todas as mães, que o Senhor esteja fortalecendo o coração de cada uma delas nesses dias de tanta insegurança, que o Senhor esteja abençoando e que Deus abençoe em nome de Jesus cada mãe e toda a família. Então nós vamos louvar a Deus com o hino número 62 do nosso cantor cristão. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome
nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Bendito seja Deus. Nós vamos ouvir a nossa irmã Raquel louvando a Deus, e após o louvor com a irmã Raquel nós vamos estar trazendo a mensagem bíblica, a mensagem da palavra do Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para
Amém. Que Deus seja louvado sempre pelos seus súditos, pelos seus filhos, né? Que a gente continue assim, glorificando a Deus. E, como diz o hino, quero fazer valer tua palavra em mim, em nome de Jesus. Então, que a palavra do Senhor realmente encontre lugar na nossa vida. Eu quero ler mais um texto bíblico com você, Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém. Pois bem, irmãos, nós vamos fazer a nossa oração dominical e depois nós estaremos meditando no texto bíblico. A nossa queremos, como a Igreja Apostólica do Senhor, queremos com todos vocês fazermos a oração do Pai Nosso. Que está em Mateus capítulo 6 e o versículo 9, ou a partir do versículo 9. Então, oremos juntos a nossa oração dominical, a oração do Pai Nosso. Disse Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Bem, louvado seja Deus. O Salmo 105, nós acabamos de lê-lo. Esse salmo é um salmo de gratidão. Deus livra Israel. Deus livra os seus patriarcas. E
é conduzido o povo de Deus pelo deserto até Canaã. A história desse povo, a história do povo de Deus, é uma história que nos ensina muitas coisas, muitas verdades acerca do amor de Deus, da sua graça, mas também da sua justiça. Mas quando nós lemos o Salmo 105, que diz: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos. Nós começamos esse salmo percebendo que ele é um salmo de gratidão. Ele expressa a gratidão a Deus. E para a pessoa ter gratidão, a vida dela tem que ser remetida a uma história, a um fato. Ou seja, a capacidade que a gente tem de guardar os acontecimentos das nossas vidas e ao mesmo tempo a gente tem uma noção e uma forma, procura uma maneira de narrar isso, de contar alguma coisa. Então, nós louvamos ao Senhor. Todos nós temos motivos para louvar a Deus. Se a gente parasse agora, vamos pensar hoje, no presente momento, nos dias que vivemos, com todos os acontecimentos à nossa volta. Se nós observarmos isso, nós vamos encontrar motivações na nossa vida para ser agradecidos a Deus. Todos nós teremos alguma coisa a narrar. Todos nós teremos um exemplo a dar, a contar do livramento, da ação de Deus, de como Deus cuidou, de como Deus livrou, de como Deus protegeu, de como Deus ajudou-nos nesses dias. Como fomos poupados, a nossa família, alguém que passou pelo momento mais difícil, mas saiu, conseguiu se livrar. Então, todos nós temos motivos para louvar a Deus. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. O que é que a gratidão faz? Eu tenho uma história a narrar, eu tenho um fato a narrar, tem algo na minha memória, tem algo acontecido, alguma coisa que eu não esqueço e que eu tenho motivos. Eu vou contar isso, eu vou narrar isso e eu vou levar isso para alguém, eu vou agradecer porque aconteceu comigo. E essa minha atitude de gratidão me leva a tributar glória, a glorificar a Deus. E para que a gente glorifique a Deus, nós precisamos de um motivo ou precisamos de uma motivação. É preciso que haja a motivação correta. O que exatamente se busca nesse gesto, nessa expressão, em narrar esse acontecimento. Eu vou fazer conhecidas as obras do Senhor.
O salmista diz isso: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. O problema é que nessa vida a gente preocupa-se muito com o nosso eu, o nosso bem-estar, o nosso não me toque. A gente quer ser preservado, as pessoas não estão preocupadas em glorificarem a Deus, as pessoas estão preocupadas se elas estão se saindo bem. Se elas serão aplaudidas com isso. Mas o salmista diz que ele vai louvar o Senhor, ele vai cantar salmos ao Senhor e vai falar de todas as suas maravilhas. Agora, louvai ao Senhor. Nós falamos que a gente tem que ter um motivo, uma história. Por isso que a gente louva, porque aconteceu, a gente é agradecido, porque Deus fez e faz maravilhas. E a gente tem uma motivação que é glorificar ao Senhor. É o nosso gesto de gratidão a Deus. Cantar louvor ao seu nome, ser agradecido, glorificando a Ele, porque Ele é digno por tudo que é e tudo que tem feito. Então nisso nós encontramos uma pessoa. Alguém é digno de receber esse gesto de gratidão. Deus merece. Deus é digno de toda a nossa gratidão. Que nesses dias difíceis a gente aprenda que com o espaço limitado, por exemplo, a gente não pode se reunir na igreja para cultuar. Tudo ficou limitado ao espaço da sala, de casa, do quarto. É tudo resumido. Ficou limitado o período de trabalho. E é interessante que quando tudo se reduz salário, se reduz emprego, se reduz o dinheiro, mesmo com tudo isso, nós temos que encontrar motivos para adorar, para agradecer, para dar louvor a Deus. Louvemos a Deus. Se os dias hoje estiverem difíceis, nós não imaginamos o que suportaram os patriarcas, os nossos pais na fé, o que suportaram os apóstolos, a igreja apostólica, o que suportou a igreja do primeiro século, o que suportaram os cristãos do primeiro século, o que eles viveram para que o evangelho do Senhor fosse anunciado, o que eles viveram para glorificar a Deus com a sua vida, para louvar a Deus em plena perseguição à sua fé, à prática do cristianismo. Bem, o salmista, ele começa o salmo com um imperativo: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazer as suas obras conhecidas entre os povos.
aprenda que quando você obedece à ordem de Deus, quando a gente obedece à palavra do Senhor, a gente conta a história de forma que expresse gratidão a Deus. A gente vai contar da nossa vida, vai contar dos feitos de Deus em nós, do que Deus fez na nossa vida. E imaginemos que o que Deus fez por nós não foi pouca coisa. O salmista, ele diz que Deus, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Foi a experiência do povo de Israel, que viu que Deus, ele em todos os momentos cuidou do seu povo, em todos os momentos ele estava conduzindo-os. Em toda a sua caminhada, Deus estava com eles. E ele diz: lembre-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. O povo de Deus viu a mão de Deus agir em toda a história, em toda a caminhada, em toda a trajetória de sua vida, e viu como Deus os guardou, os conduziu e os levou à terra que havia prometido. Deus é um Deus que zela por sua palavra para cumprir. Deus é um Deus que zela pelo seu conserto. Deus é um Deus justamente disso mesmo, essa é a palavra. Deus é um Deus de acerto, de conserto com os homens. E nós talvez tenhamos faltado com a nossa atitude diante de Deus, tenhamos faltado com a gratidão, tenhamos talvez deixado de ser gratos a Deus. O homem precisa voltar-se para o Senhor e lhe ser mais agradecido por tudo que Deus fez, por tudo que Deus está fazendo na sua vida. O homem precisa temer ao Senhor, o homem precisa buscar ao Senhor. O salmista diz no versículo 4: buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. A pessoa a quem nós devemos continuamente buscar, continuamente agradecer, continuamente agradar é a Deus. Continuamente, essa é a palavra. E aí tem um problema. As pessoas estão muitas vezes buscando a Deus na hora da dor só. Na hora da dor, elas buscam ao Senhor. Na hora da dor, elas clamam, recorrem a Deus. E muitas das vezes, quando a vida melhora, quando a poeira baixa um pouquinho, a dor cessa, vai embora, essa pessoa já não busca mais ao Senhor. Já não busca mais a sua força, já não busca mais a face do Senhor continuamente.
Imagina o que é a pessoa buscar a face do Senhor continuamente. Você procurar de contínuo, constantemente estar diante do Senhor. Precisamos disso. Precisamos reconhecer o amor do Senhor, a graça do Senhor na nossa vida, o seu cuidado por nós e sermos agradecidos a Ele o tempo todo, em todo o tempo. E não somente na hora que dói clamar, pedir a Deus, suplicar a Ele por sua ajuda, como muitos têm feito. Até algumas pessoas que, por exemplo, fazem críticas acerca de pessoas que mudam de uma hora para outra. Gente que vivia, por exemplo, uma vida muito torta, uma pessoa que vive uma vida muito desequilibrada, e devido ao seu comportamento, essa pessoa é acometida por uma tragédia, um acidente, e essa pessoa acaba, por algum motivo, ficando com um dano muito grave na vida, umas amputadas, perdem um membro do corpo, e algumas pessoas, depois disso, voltam-se para Deus e começam a, de repente, pregar o Evangelho. E eu ouço, às vezes, críticas das pessoas dizendo: a pessoa vivia fazendo isso ou aquilo, depois que ela quase morre, depois que ela passou por isso, depois que ela perdeu isso ou aquilo, depois desse prejuízo, essa pessoa agora diz que vai servir a Deus e vai viver para Deus e vai pregar o Evangelho. Longe de mim criticar quem quer que seja que pregue o Evangelho, desde que se pregue o Evangelho. O problema é pregar o Evangelho. Uma coisa é ler a Bíblia, uma coisa é ler textos da Bíblia, é ler versículos da Bíblia, outra coisa é pregar o Evangelho. Então, mas longe de mim criticar quem quer que seja, ou como essa pessoa viveu, de onde ela veio, hoje criticá-la porque ela prega o Evangelho. Mas não somente isso acontece fatos de pessoas que vivem erradamente, e de repente tem lá um desacerto na vida, como casos desses que nós falamos, e a pessoa de repente, de uma hora para outra, começa a contar que Deus fez o livramento, que Deus ajudou, porque Deus poupou a sua vida, Deus livrou da morte, e essa pessoa começa a falar das coisas de Deus enquanto está na fase de recuperação, mas depois que ela recupera um pouquinho, volta as forças, eu digo, passou o susto. Essas pessoas às vezes voltam para a mesma vida errada e só vão lembrar de novo de recorrer às pressas para Deus quando entrarem em sofrimento, em crise de novo. O salmista diz nesse salmo, no Salmo 105, e nesse versículo 4, ele diz: buscar o Senhor e a sua força, buscar a sua face continuamente. Porque realmente tem muita gente que busca Deus numa hora e outra hora ela está barganhando com o diabo, negociando com o diabo. Literalmente é isso que acontece. Na hora a pessoa ora a Deus, clama a Deus, é de Deus, pede a Deus,
vai dormir, pede a Deus, faz a oração do Pai Nosso, faz uma prece, faz o pedido a Deus para ele faça livramento. No outro dia acorda e já vai trabalhar com raiva. E o pior de tudo, que é com raiva de tudo e de todos. Come por... A gente às vezes se alimenta por... Não consegue as coisas porque tem um trabalho e tem trabalhado para isso, para conquistar as coisas e consegue as coisas. E às vezes tem gente que já levanta para trabalhar amaldiçoando o seu emprego, amaldiçoando o seu trabalho. Eu não acredito que essa pessoa, durante esse dia, essa pessoa busca a face do Senhor, como diz o salmista, no Salmo 105. Eu não acredito que essa pessoa está buscando a face de Deus continuamente. O nosso trabalho, nosso emprego pode não ser o melhor, mas que a gente aprenda a buscar a Deus continuamente, a sua face, a honrar a Deus com a nossa vida, de forma contínua. Que a gente não dê valor ao mal, que a gente não prestigie coisas desagradáveis, que a gente aprenda a louvar a Deus, a prestigiar, a valorizar as coisas de Deus. Então o salmista no Salmo 105 está nos ensinando a agradecer a Deus, a sermos agradecidos ao Senhor. Deus é um Deus a quem nós devemos agradecer sempre. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, o salmista, o apóstolo João, ele diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Que palavra maravilhosa! Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Bendito seja Deus. Queremos agradecer ao bendito Deus, que mesmo nesse período tão difícil, tão reduzido, tudo limitado, volte-se para Deus, louve a Deus, honre a Deus com a sua vida, em nome de Jesus. Honre a Deus com o seu viver, que a sua vida seja uma vida que louva a Deus, que glorifica a Deus. Nós vamos ouvir a nossa irmã Raquel louvar o Senhor novamente, e após esse louvor, nós queremos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele nos concedeu. Então, a irmã Raquel vai louvar ao Senhor com mais um cântico, nós vamos louvar a Deus com ela.
é mais do que eu possa imaginar. Suas mãos em minhas mãos, me guiando em todo lugar. O meu amor por ti, Senhor, é maior do que a terra, céu e mar. O meu cantar tenta expressar toda a força e verdade desse amor. Toda a força e verdade desse amor. Toda a força e verdade desse amor. Agradeço a oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos chegando ao final. Nós estamos chegando ao final desse momento de culto. Nós tivemos, acho que ele disse que 2 problemazinhos. Mas não foi perdido nenhum conteúdo, irmãos. Não, foi rápido, foi algumas falas, mas nesse período de mudança na nossa programação aqui, houve 2 problemazinhos no equipamento. Os irmãos perceberam, mas nada que impedisse dos irmãos ouvirem. Eu acho que a mensagem completa. E até o louvor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Ore por nós, continue orando por nós, continue orando pelo nosso país, continue orando os nossos governantes. Continuemos orando para que os homens temam ao Senhor e busquem o Senhor. E orem a Deus pela nossa igreja, a Igreja Batista do Bongi. Ore a Deus pelos nossos colegas de trabalho. Nessa última quinzena, seria a quinzena que todo mundo, digamos assim, receberia a parte não só da empresa, mas também do governo, seria a melhor parcela. E alguns não receberam nada. Orem a Deus para que todas as coisas sejam ajustadas e resolvidas em nome de Jesus, para que os nossos colegas tenham suas necessidades atendidas, supridas nesses dias. Nós sabemos que todos nós temos nossas situações, tem as contas a pagar, tem coisas a serem compradas, gente que tem filhos em casa, pequenos, e todos nós precisamos nos alimentar. Vem a questão, pessoas com a família em casa, pessoas doentes, medicamentos, uma coisa e outra. Então, ore a Deus pelos nossos colegas de trabalho e por tantos outros em outras áreas, em outros setores que também talvez enfrentem o mesmo problema. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que têm acompanhado esse culto. Tem pessoas da nossa família, e hoje não vou citar nome, não. Prometo que não vou citar nome. Tem alguns colegas de trabalho que nos acompanham também. Que Deus abençoe a sua vida. Depois do culto eu respondo algumas mensagens que foram enviadas pelo Face. Que Deus os abençoe. Alguns não acompanham pelo Face, mas ficam sabendo deste culto. A gente vai colocar o link também e o vídeo no YouTube, para que alguns possam acompanhar depois e ser abençoados pela palavra de Deus. Continue orando para que Deus continue nos dando graça e livrando-nos nesses dias difíceis, livrando dessa pandemia. Como eu já falei no início, pessoas
na área de saúde, orei por eles também, pessoas da terra da minha família, da minha terra lá em Amaragi, enfermeiros, pessoas que trabalham nessa área de enfermagem, foram contaminados, outros mais em outras áreas, estão sempre à frente ali e estão sofrendo o impacto maior dessa doença. Que Deus tenha misericórdia deles. Nós queremos orar por nossa irmã Márcia, pelo irmão Manuel, o esposo da irmã Marlene, pela irmã Lourdes e tantos outros que estão enfermos. Continuo orando pela saúde da minha família também. E por mais que de repente alguém diga assim, nessa época nós agora a gente vai ver quem realmente é amigo, porque de repente ninguém talvez demonstre preocupação com a gente. Você de repente adoece e não recebe um oi, uma ligação, uma mensagem. Ao invés de ficar imaginando isso, pense também, pode ser que a outra pessoa do outro lado está na mesma situação, o seu amigo, aquela pessoa que você está esperando que ela ligue, talvez ela esteja vivendo talvez uma situação pior do que a sua. Ore a Deus para que Deus ajude você e ajude ela também, porque Deus é quem conhece e sabe de todas as coisas. Então, oremos ao Senhor e procuremos obedecer a Deus. Eu queria deixar nesse momento que nós estamos falando de gratidão, o texto de Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu quero deixar aqui o nosso abraço a todos, que Deus abençoe. Lembrando aos irmãos da nossa igreja, se não já começou, daqui a pouco também começa a mensagem com o nosso pastor presidente, o pastor Américo Fernandes, pelo Face da Igreja Batista do Bongi. Então, os irmãos que nos acompanham, após esse período nós temos o culto, ou temos a mensagem com o pastor Américo Fernandes, que começa aproximadamente esse horário, ele já deve estar começando. Então oremos pela vida do pastor Américo, pela igreja lá no Bongi também, nossa igreja mãe, e oremos por todos os demais irmãos, por todas as vidas, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos concedido em nome de Jesus. Mais uma vez queremos parabenizar as mães pelo seu dia, que Deus continue abençoando todas elas. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te damos graças, ó Pai, por esse momento, por esse período de oração, de louvor, de meditação na Tua Palavra. Queremos, Senhor, agradecer-Te pelo texto bíblico, queremos Te agradecer pela vida de todos que acompanham esse momento de culto, de adoração. Que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe aquele que está preocupado como vai passar essa semana. O que nós já sabemos é que o Senhor sempre estará conosco. Isso é certo, é fato. Como as coisas acontecerão não nos importa. O que eu sei, Senhor, é que o Senhor estará sempre conosco. E nós bendizemos o Teu nome por isso. Quero pedir a Deus, em nome de Jesus, pelos enfermos. Pela irmã Márcia, pela irmã Marluz, pela irmã Marlene, seu esposo, irmão Manuel, pela irmã Lourdes, pela irmã Eliane, Senhor, pela irmã Teresa, pela irmã Josefa, Senhor, pela irmã Mara, mãe da nossa irmã Yara, toda a sua família ali, que o Senhor preserve com saúde no nome de Jesus. Quero te pedir pela saúde dos meus pais, minha mãe, Senhor, que sendo de bastantes dores, o Senhor é o Deus que pode livrar de todos os incômodos, de todas as dores. Peço pela saúde da irmã Bia, Senhor, pela minha saúde, pela saúde de Alessandro e Raquel.
Te peço pela saúde de Rosângela mais uma vez. Te peço, Senhor, pela vida do irmão Leôncio. Te peço, ó Deus, pela saúde de Natan. O Senhor sabe dos problemas de saúde de cada um de nós. Ajuda Natan a se recuperar. E assim, ó Deus, a tantos outros enfermos, nossos colegas do seminário, pessoas que são vítimas desse coronavírus, aqueles que estão restaurados, muito obrigado, já te agradecemos em nome de Jesus essa semana e te agradecemos novamente. Queremos, ó Deus, pedir-nos ajuda em nome de Jesus a confiar no Senhor. Abençoe os nossos colegas de trabalho, Senhor, que ficaram com essa pendência financeira essa semana com relação à responsabilidade da empresa, o retorno da empresa para com eles. Ajuda-os, ó Deus, e que esse problema seja solucionado o mais rápido possível, para que eles tenham as suas necessidades supridas. Eu te suplico, ó Deus, eu te peço, no nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um deles. Quero rogar-te a bênção sobre toda a igreja do Senhor, sobre a congregação, sobre a igreja sede, sobre a vida dos ministros do Senhor. Orar pelos nossos governantes, que o Senhor continue abençoando a vida deles, como a vida de toda a nação e de todos os povos, em nome de Jesus. O amor de Deus, o amor maior. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.